A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao curso básico de teologia para professores do Ministério Infantil. E hoje nós vamos falar sobre Homilética Kids, módulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a vida devocional do pregador de criança. Nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento do pregador de crianças com Deus e a sua maneira de expressar e falar do amor de Deus no coração das crianças. A primeira coisa importante nessa videoaula é você compreender o que é uma pregação. Uma pregação para criança ou para adulto. O que é uma pregação? A pregação é transmitir a vontade de Deus no coração da criança. Então, o pregador infantil, aqueles que vão pregar a palavra de Deus, ele vai buscar a compreender o que Deus quer falar ao coração da criança. Então, é transmitir a vontade divina ao coração da criança, né? E para que haja uma pregação, é preciso que haja 3 elementos básicos. O primeiro, o pregador é aquela pessoa que será usada por Deus para transmitir a verdade divina ao coração da criança, do jovem, seja o que for. Então, nós precisamos, né, o primeiro ponto para uma ministração é ter um pregador, né? E outra coisa, nós precisamos de uma mensagem. E o que é mensagem? A mensagem é aquilo que está no coração de Deus, é transmitir aquilo que está no coração de Deus para o coração da criança, né? Então, nós precisamos do pregador, da mensagem e o terceiro, o ouvinte. Então, quem são os seus ouvintes, né? Nós estamos nos preparando e qual é o público-chave nosso? É as crianças. Então, são aquelas que vão ouvir a vontade de Deus, né? É através daquilo que você está passando. E não somente, o objetivo da gente não é somente a criança ouvir, mas é colocar em prática tudo aquilo, né, que o Senhor falar através da sua vida. É importante que ela venha colocar em prática, que é a pregação. Então, os 3 pontos básicos, você tem que ter o pregador, que é você, a mensagem e o ouvinte. Então, sem esses 3 pontos básicos, não tem pregação. Então, são os elementos básicos da pregação. Uma outra coisa muito importante é a vida devocional, né? Então, se você é aquela pessoa que vai transmitir uma verdade para a vida da sua criança, que você vai transmitir aquilo que está no coração de Deus para a sua criança, você precisa ter uma vida de devocional com Deus. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos buscar a Deus com sinceridade. Sheila, mas o que é preciso para a gente ter uma vida de devocional com Deus? O que é uma vida de devocional do pregador? Primeiro, o pregador ou a irmã, seja quem for que vai ministrar a palavra de Deus, ele precisa, primeiro ponto, ter a submissão da vontade divina, né? Todas as vezes que eu ou você vamos pregar a palavra de Deus, não deve ser aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. Nós devemos buscar e compreender aquilo que Deus quer falar ao coração da criança. E para isso, nós devemos estar debaixo da vontade divina. Eu devo buscar a Deus, buscar ao Senhor a compreensão daquilo que Ele quer falar na vida das nossas crianças. Nós devemos aprender e colocar em mente que nós somos apenas
instrumentos de Deus. Mas a palavra, a mensagem, ela provém de Deus. Então, nós devemos estar debaixo da vontade de Deus. Segundo ponto, nós devemos ter amor ao estudo da palavra de Deus. Não tem como você pregar sem a gente ser apaixonado de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, né? Então, o pregador de criança, você que prega para criança, nós devemos gastar tempo, né, com o estudo da palavra de Deus. Na verdade, não é nem gastar tempo, essa não é a palavra apropriada. Nós devemos investir o nosso tempo na palavra de Deus, porque quando se refere à palavra de Deus, né, quando se refere à obra do Senhor, não é gastar tempo, é investir no reino. Então, nós devemos investir o tempo, o nosso tempo, para que a gente venha compreender melhor a palavra do Senhor. Então, nós devemos estar debaixo da vontade de Deus, nós devemos ser apaixonados pelo o estudo da palavra e, terceira coisa, buscar a Deus em oração. Se você quer pregar a palavra de Deus, você quer ver vidas transformadas, se você quer ver vidas libertas pela palavra, você tem que orar, orar e orar. Gaste tempo em oração. Invista o seu tempo em oração. Quarto ponto, invista, busque ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, 8 diz: recebereis o poder do Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas. Então, para você ter uma pregação da palavra de Deus de maneira eficaz, e você vê através dessa palavra vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, vidas sendo restauradas, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de Deus. Então nós devemos buscar o Espírito Santo. Sheila, como é que eu prego para a criança? Quais são os passos para a pregação da criança? Primeira coisa, você deve começar com um quebra-gelo, né? Um quebra-gelo pode ser um louvor, um momento de descontração, né? Um momento de descontração para que o pregador venha se aproximar da criança. Então, é muito importante você começar a sua pregação com um quebra-gelo, né? Pode ser uma dinâmica, um louvor, uma brincadeira, algo que faça uma aproximação, né, nossa com a criança. Então, isso é muito importante. Segunda coisa, memorização do versículo. Traga assim, mostre o versículo, né, que você vai falar naquela pregação, para que ela possa memorizar aquele versículo. É muito importante. Algumas técnicas de memorização, alguma coisa assim que possa te ajudar na memorização da sua criança. Então, primeiro ponto, quebra-gelo. Primeira coisa, o quebra-gelo. Segundo ponto, a memorização do versículo. Então, e a terceira coisa, tente memorizar a pregação da palavra do Senhor, estude aquilo que você vai pregar, porque é bem importante para que a criança, né, venha sentir confiança naquilo que você está falando. Só um minutinho. O que foi? Vem cá. Só um minutinho. O meu cachorrinho derrubou aqui uma coisa e agora tá latindo. Desculpa, gente. É que ele derrubou aqui o vaso de planta e agora ficou latindo. Então, para ele não atrapalhar, eu retirei o vaso aqui para ele não ficar perturbando a gente. Agora, voltando àquilo que a gente estava falando. Então, é muito importante, irmãos, nós
buscarmos, memorizarmos aquilo que a gente vai falar, né? Então é importante a gente trazer um quebra-gelo, né? Porque às vezes a pessoa chega lá toda com palavras difíceis, sem trazer nada, algo para quebrar aquele gelo, né? Então a criança às vezes não vai absorver tudo aquilo que você quer falar. Então traga um quebra-gelo, traga um versículo, mostre placas com versículo, ou faça alguma brincadeira para que a criança consiga memorizar aquele versículo. Então isso é muito importante e faz parte, né, do nosso sermão, quando a gente vai preparar um sermão para a criança. Então, que seja sempre uma história objetiva, né, um texto bíblico fácil de compreensão, como eu sempre falei no vídeo anterior. Não traga palavras difíceis que a criança não venha compreender. Então, terminou esse momento da pregação, não se esqueça, irmãos, de fazer o apelo. Então, é muito importante você fazer o apelo. Convidar aquelas crianças que não conhecem, nunca aceitaram Jesus como Salvador. Então, é muito importante você fazer o apelo. E aquela criança que já aceitou Jesus como seu Salvador, levar a criança, né, a praticar tudo aquilo que você trouxe através da mensagem. Então, esses são os pontos importantes, né, para a nossa pregação de criança, para o sermão da criança. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, me chame no privado e, acima de tudo, não deixe de fazer a sua lição. Não perca tempo. Invista o seu tempo em aprender a palavra do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz.